A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia e que Ele possa nos abençoar grandemente com a Sua palavra, nos trazendo a instrução necessária, nos trazendo o direcionamento necessário para o nosso dia ser perfeito em Sua presença. Vamos ouvir a palavra de Deus? Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. E os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Deus nos chama a dar atenção à sua palavra, a ouvir a sua voz, a entender o que Ele quer dizer através das parábolas, a ouvir o testemunho daqueles que viveram e ouviram tudo aquilo que aconteceu de geração em geração. Ouvir o testemunho dos nossos pais, que de geração em geração vem contando o que Deus foi e o que Ele faz para cada um daqueles que nele crê. E para aqueles que não criam, que por mais que os milagres acontecessem, eles não obedeciam a Deus. Isso serve para colocar em Deus a nossa esperança. E a palavra de hoje é sobre isso, esperança. Aonde está colocada a sua esperança? Quando a nossa esperança se vai, tudo aquilo que cremos perde força. E nós começamos a agir
totalmente ao contrário do que a nossa fé indica. Quando contamos o nosso testemunho, cada geração vai ouvindo e vai gerando fé, gerando esperança em um Deus que cuida dos seus. Isso serve para que a geração pare de pecar e se voltem a Deus e não cometam os mesmos pecados que muitos fizeram. Que mesmo vendo os milagres, duvidaram que Deus poderia colocar uma mesa em um deserto. Nunca permita que o seu coração duvide de Deus. Ele é o autor de toda confiança. É nele que devemos gerar esperança. A palavra declara que eu vou encher a minha mente com aquilo que me dá esperança. A esperança é um sustento para a minha fé. Não ter esperança leva a não crer. Não crer leva a não temer, a não acreditar que Deus nos salvará. E cria-se assim um coração rebelde, um coração que duvida de que Deus nos ama o suficiente para nos livrar. Com um coração ingrato, muitos só se tornam fiéis depois de grandes provações. Que não seja necessário que as coisas piorem para que a gente entenda que só Deus pode nos salvar em inúmeras situações da vida. Devemos manter o nosso coração firme e convicto na nossa fé, tendo a certeza que o nosso Redentor vive e que Ele salva o seu povo. Vamos orar? Pai, nessa hora nós colocamos o nosso coração em Ti, não duvidando da Tua presença, não duvidando do Teu amor. Senhor, em Ti está toda a nossa esperança. E nós não vamos fazer como muitos que desistiram no meio do caminho e mesmo sendo vencedores, se tornaram perdedores pela falta de fé. Pai, nossa esperança está em Ti. Confiamos e determinamos que o Senhor nos salvará. Nos arrependemos de todos os nossos pecados. Se cometemos alguma iniquidade, se faltou ao nosso coração fé, se em algum momento abrimos a nossa boca e reclamamos em alguma situação, perdoa-nos. Hoje nos voltamos a Ti e declaramos que somos Teus, crendo como Abraão, crendo como Isaac, crendo como Jacó, que além de tudo que estavam vivendo, a esperança e a certeza de que a promessa seria cumprida. Nós já Te agradecemos, isso assim pelo nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nunca permita que o seu coração duvide o suficiente para fazer você murmurar, reclamar. Não olhe para trás. Continue firme na fé que o Senhor te deu e Ele sempre te salvará. Esse foi o início desse salmo. Amanhã estaremos de volta trazendo o restante dele e meditando como o povo de Israel se comportou diante das dificuldades da vida. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor e amanhã estaremos de volta, se Ele assim permitir, ouvindo a palavra de Deus. Fica na paz. Maranata, ora vem, ora vem, Ele vem.